Questão 5 da seção 1.2 do livro do James Stewart. Aí temos aqui a letra A. Encontre uma equação para a família de funções lineares com inclinação 2 e esboce os gráficos de vários membros da família. Bom, uma equação, né, quando se trata de função linear, ela é composta da seguinte forma. f de x que é igual a mx mais b, ok? Onde m aqui é a inclinação do gráfico. Sendo assim, nós vamos ter que f de x é igual a 2x mais b, para este caso. E b aqui ele pode admitir qualquer valor para y, porque b é onde o gráfico toca o eixo y. Então, se por exemplo tivéssemos aqui um b menos 5, correto? Vamos ter um gráfico que corta o menos 5 com a inclinação de 2. Seria algo aproximadamente assim. E vamos pegar um outro ponto qualquer, por exemplo 0. Ok? Teremos também um gráfico que corta o 0 e ele é paralelo ao que a gente já avaliou. Por quê? Porque possui a mesma inclinação, que é o 2 da sua função. Ok? Então, a letra A se resume a isso. O 2 é a inclinação do gráfico, B é qualquer ponto do eixo Y que é cortado pelo gráfico. Letra B. Encontre uma equação para a família de funções lineares tais que f de 2 igual a 1. Esboce os gráficos de vários membros da família. Então, aqui está falando para mim que f de 2 é igual a 1. Beleza. Sendo f de 2 igual a 1, o que isso aqui está nos dizendo? Que pela função, né, que nós temos a função padrão para equações lineares, f vai ser igual a mx mais b. Ele está falando para mim que quando aqui o x vale 2. Então, nós vamos ter que f de 2, para este caso, vai ser m vezes 2 mais b. Correto? Uma coisa já está clara nesse gráfico aqui. Quando o x vale 2, y vale 1. Correto? Então, o que a gente tem aqui? Vamos traçar um ponto. Este ponto aqui é o ponto que a gente está analisando. E ele diz para mim que a equação ele quer que encontre uma equação para a família de funções lineares tais que existe esse ponto em comum. Se existe esse ponto em comum, nós vamos ter um gráfico assim, que corta esse ponto. Podemos ter outro gráfico assim. Podemos ter também um outro gráfico assim. Podemos ter mais um outro gráfico assim. Enfim, inúmeras opções e todos eles fazem parte da família dessa função. Por quê? Porque o ponto em comum é onde x vale 2 e y vale 1, que é este aqui, pela função que a gente já definiu, que vai ser m vezes 2, que é de x, mais b. E nesse caso aqui, todos vão ter esse ponto em comum para a determinação onde x vale 2, ok? E aí ele pergunta assim, ó, qual função pertence a ambas as famílias? Então, o que a gente vai descobrir? Aqui ele já deu dois pontos, o x vale 2 e o y vale 1. Nós temos a primeira função, que é 2x mais b. Então, vamos lá. F de x é igual a 2x mais b. Aí ele está falando para mim que seria uma função que pertence às duas famílias. Tanto essa aqui, que tem este ponto em comum, como as das retas paralelas com inclinação igual a 2. Nós sabemos que a inclinação é 2. E sabemos que também ele tem um ponto de x valendo 2. Então, vamos lá. O f de 2 vai ser igual a 2 vezes 2 mais b. F de 2 é igual a 4 mais b. Só que quem é f de 2? F de 2 não é 1? Então, 4 mais b é igual a 1. Logo, b vai ser 4 menos 1
menos 3. Menos 4 mais 1, né? Menos 3. Sendo assim, o que vai acontecer com essa função? F de x vai ser igual a 2x. Quem é b? Menos 3. Então, essa aqui é a nossa função que satisfaz as duas situações. Ele tem inclinação 2. E se você pegar um ponto onde x vale 2, y vai valer 1. Ok? Então, vamos para o próximo. O que todos os membros da família de funções lineares f de x igual a 1 mais mx mais 3 têm em comum? Esboço o gráfico de vários membros da família. Então, nós vamos ter aqui f de x é igual a 1 mais mx mais 3. Aí ele está perguntando o que eles possuem em comum. O que essa questão tá nos induzindo a pensar? Ela quer que nós descobramos aqui nessa situação um ponto onde qualquer gráfico que a gente traçar vai ser incomum para todos. E como que isso pode acontecer? Vejam bem. Para isso acontecer, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ter um valor único, correto? E como que a gente consegue descobrir esse valor único? Pensa comigo. Você tem f de x igual a 1 mais m, que multiplica x mais 3. Para qual valor de x, sempre vai dar apenas um valor para y nessa situação aqui, e que ele vai ser assim, vai determinar essa equação. Pensa comigo. Se aqui, nessa expressão aqui, der 0, todo o f do x específico aqui vai ser igual a 1. Então, vamos pensar. F, para qual número aqui? Para que vai dar 0 vai ter que ser menos 3. Então, f de menos 3 vai ser igual a 1 mais m, que multiplica menos 3, mais 3. Menos 3 mais 3 vai dar 0. 0 vezes m, 0. Então, f de menos 3 é igual a 1. Então, o que está acontecendo com essa função aqui? Para todo x que vale menos 3, nesse caso aqui, o y vai valer 1. Então, essa equação aqui, independente de onde vier a reta que corta esse ponto, vai possuir esse ponto em comum. Então, vamos lá. Aqui eu tenho menos 1, menos 1, menos 2, menos 3. Fiz uma escala um pouco maior aqui. E aqui eu vou ter 1. Então, teremos daqui para cá. Projeção. Ok. E este aqui é o ponto. Então, sobre este ponto, podemos ter um gráfico assim. Podemos ter um outro gráfico assim. Podemos ter também um outro gráfico assim. Podemos ter um outro gráfico assim. Inúmeras opções sempre que vão passar pelo ponto menos 3 e 1, porque é o ponto comum para todos mencionados nessa equação. Ok? Vamos para o próximo. O que todos os membros da família de funções lineares f de x igual a c menos x têm em comum? Esboce os gráficos de vários membros da família. Ok? F de x é igual a c menos x. O que todos os gráficos poderiam ter em comum com membros dessa família aqui? O que todos têm em comum nessa situação aqui é que, olha para vocês verem, aqui seria uma equação f de x igual a mx mais b. B, nesse caso aqui, está sendo substituído pelo valor c. O x está aqui. E quem é o m? M é menos 1. Correto? Se m é menos 1, o que eles possuem em comum é exatamente isso aqui. É a inclinação do gráfico sendo menos 1. E quando a inclinação do gráfico dá menos 1, o que acontece? Vamos supor que c é igual a 0. Então, f de x igual a menos x. F de x igual a menos x vai ser algo assim. Correto? Beleza. Aí, se c valesse, por exemplo,
2, vamos supor, ele vai jogar para cá, paralelo a este que nós traçamos. Ok? Porque a inclinação é a mesma. E se fosse o outro valor? Maior do que 2? Seria exatamente isso aqui. Sempre mantendo a inclinação negativa exibida pelo -1 da inclinação do gráfico, que seria nessa leitura aqui. Todas as vezes que vocês se depararem com algo que vocês não conseguem imaginar logo de cara, tenta imaginar a equação padrão que a gente trabalha com ela. Porque você vai ver isso aqui, f de x igual a c, não, mas o que está acontecendo? Apareceu aqui uma incógnita, eu não sei o que é, e aqui eu tenho um x. Mas transforma ela na nossa equação de estudo, nossa equação que a gente já conhece, para começar a definir o que são os valores que você está entendendo. Nessa situação aqui, a gente conseguiu descobrir que o c é o valor de b, ok? É onde o gráfico toca aqui no eixo y. E o que acompanha o x é nada menos, nada mais do que -1, que é o que a gente já definiu aqui. Então, sempre que puder, transformem ela numa equação que você conhece, que é a equação padrão, para que vocês comecem a entender o que está acontecendo com aquela função e, consequentemente, com o seu gráfico. Ok? Bom, se alguém teve alguma dúvida, coloque nas descrições do vídeo ou mande um e-mail, porque está aí no link, né? E até a próxima.